Boa tarde, né? Para quem tá vendo de tarde, bom dia para quem tá vendo de dia, boa noite para quem tá vendo de noite, boa madrugada para quem está vendo de madrugada. A dinâmica de fazer a aula ao vivo é interessante porque a gente interage e tal, só que eu sinto uma necessidade de trazer esse conteúdo agora como videoaula. Por quê? Por que ele tem que se seguir como videoaula? Porque ele não pode ser muito extenso a ponto de chegar a 1 hora, por exemplo, de transmissão. E ele também não pode ser muito curto. Então, assim, tudo que as nossas aulas sobre Roma, e nós temos lá a primeira sobre Grécia, né? Que todo mundo pôde anotar, entender um pouco. Inclusive, eu tenho um prazo, mas nós estamos trabalhando assim, sem pressão, né? Nós estamos vivendo esse momento, são questões excepcionais que vão além das nossas possibilidades às vezes. Inclusive, o meu problema com a tecnologia ainda persiste em algumas questões, mas hoje eu vou fazer uma videoaula, não vamos explorar tudo, mas sim vamos fazer uma revisão na questão da queda de Roma. Porque vocês entenderam naquela aula o que eu falei sobre a queda de Roma. Os principais fatores que eu falei foi o fator militar, o fator social e o fator econômico, além do fator político, que a gente pode falar também, que foi muito importante. Aí a gente vai lembrar da questão do Senado. O Senado ali, já no fim do Império, quer dizer, ele já não exercia ou queria exercer um papel muito maior do que podia. Então acaba que quando você vai exercer um poder maior do que você pode, você acaba fragmentando tudo aquilo que você pensa que você está falando de poder. Porque pensar em poder é complexo, né? É uma ideia complexa e a gente tem que saber discutir muito bem isso. Mas antes da gente entrar na Idade Média, eu quero esclarecer. O fator militar foi o seguinte: a partir da Pax Romana, como eu falei, Roma deixa de conquistar novos territórios. E isso vai contribuir para que Roma só se preocupe com a manutenção dos territórios que já existem. Ou seja, Roma em momento nenhum vai se preocupar em continuar conquistando. Gera uma crise econômica no sentido de as legiões, que eram os destacamentos militares romanos, eles não. Eles acabaram por não. Roma acabou por não ter dinheiro para pagar esses militares. E isso gerou uma profunda crise no Império. Por ser a última fase do próprio Império Romano, isso gera uma crise institucional em todas as camadas, porque a base militar romana era muito importante, né? Os pretorianos, a guarda romana era muito cara, não era barato a manutenção. E essa questão do território, nós já vimos que tinha-se as invasões bárbaras. E o que era bárbaro? Bárbaro era todo aquele que não estava submetido à cultura romana, né? Então, pessoal, Roma, como eu disse naquela última aula, Roma não cai da noite para o dia, né? Existe todo um trânsito até a queda de Roma, né? As invasões germânicas é um fator muito importante. Os bárbaros, né? Que foram aquele trabalho de formiguinha que eu disse, aos poucos dominando as terras. E quando deu-se essa crise toda no Império, acabou se perder o foco, né? O Império estava fragmentado em relação de poder político, fragmentado militarmente, porque não conquistava mais nada e não conseguia manter o que já tinha conquistado. O Império era imenso. Então começou a ruir esse Império. A única forma de manter a lealdade dos militares foi justamente fazendo o quê? Propondo o quê? Dar ou doar terras a esses militares para que eles se mantivessem
fiéis aí a Roma. Porém, isso gera uma descentralização do poder romano. E quando a gente fala de descentralização nesse contexto, nós vamos falar aqui já da própria queda. A Alta Idade Média ela se dá do século V ao século X. Vamos entender um pouco do que é isso. Aqui, olha, nós vimos, né, na última aula, a questão da divisão do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente, né? A qual a capital do Império Romano do Ocidente é Roma e a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla. Beleza. Dado isso, o Império Romano do Ocidente ele começa a ser engolido. E essa crise ela se expande de forma que chega a determinado momento em que não se tem mais o controle administrativo dessas unidades políticas, que são cada base de cada território desse. Então isso vai gerar uma grande crise. E aqui vai falar dos povos, né, dos francos, dos anglo-saxões, dos vândalos, dos visigodos, ostrogodos, todos esses que tiveram assim, os burgúndios que tiveram, são diferentes povos que tiveram a participação também nessa tomada aos poucos desse território romano e nessa queda, né? E a partir desse momento de doação, a gente começa a falar aqui não mais de um período imperial, porque o império acaba, né? Por se tanto fragmentar, ele acaba e torna-se o quê? Essa aula justamente é sobre o entendimento da queda ao início de feudalismo. É isso que nós vamos trabalhar hoje. A próxima aula nós vamos trabalhar feudalismo direto. Hoje é uma aula bem sucinta, até para que a gente não perca tanto tempo novamente depois para entender esse momento, porque não pode acontecer de Roma cair. Como que Roma caiu e surgiu a Idade Média? Não, a gente tem que explicar os mínimos detalhes. Vamos lá. A primeira coisa que predominou foi o modo de produção feudal, que ele vai dizer aqui, que organizou-se, né, do século V ao século X, período de constantes invasões, como nós já falamos, e deslocamentos populacionais em virtude das fragmentações. Caracteriza-se a partir da síntese das culturas romano, germânica e cristã. Aqui, essa cultura romana, que já tem vínculo com aquela cultura helenística grega, ela vai se misturar ainda mais com a cultura germânica e com a questão do cristianismo, que aqui também vai ter uma força nesse período imenso. A religião aqui vai ter uma força imensa. Nós vamos ter o fim do Império Romano do Ocidente, né, a partir dessas invasões. Vamos adiante. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos povos bárbaros, tá? Não muita coisa, eu não quero me ater a falar hoje da Idade Média como um todo, porque a Idade Média é muito tempo, são mais de 1000 anos, tá? Então vamos lá. Os povos estrangeiros, né? Sem cultura, eles não tinham, né, a cultura greco-romana, poder político comitatus, né? Líder mais grupo de guerreiros. A economia totalmente voltada para o escambo, eles não tinham essa noção de poder por dinheiro, né? Esses povos bárbaros. As guerras, na visão deles, geravam o quê? Pilhagens, saques, além de tributos. Essa era a visão que se tinha de povos bárbaros. Eles eram politeístas, uma coisa que vai ser condenada demais, né? Eles acreditavam em vários deuses. Por exemplo, a mitologia nórdica predomina muito aqui.
Aí nós vamos ver os deuses, né? Odin, Thor, Freya, coisas que nós já ouvimos falar, mas é interessante a gente observar que como eles caracterizam os povos bárbaros. Povos bárbaros: germânicos, suevos, lombardos, francos, visigodos, ostrogodos, vândalos, anglo-saxões e alanos, eslavos, russos, poloneses, tchecos, sérvios, hunos, turcos e magiares. Eles caracterizam eles como os povos que não detêm aquele princípio cultural romano, ok? Então, isso é uma grande importância de se entender nesse primeiro momento, porque a gente está fazendo uma transição, tá? E eu vislumbro agora trabalhar com aulas de 15 minutos, porque fica mais fácil, tá? E eu acho que a gente trabalhar hoje 15 minutos é interessante, que aí essa videoaula vai subir lá para nossa plataforma do YouTube e vocês vão conseguir assistir, né, de uma forma mais clara essas questões. Hoje nós vamos falar dos povos bárbaros e falar as origens do feudalismo de forma muito rápida. Eu não vou me ater, semana que vem a gente pode fazer uma aula um pouco maior, mas hoje eu quero fazer uma de 15 minutos só para explicar essa crise fim do Império Romano e início da Alta Idade Média. Vamos lá. Origem do feudalismo, né? Elementos romanos. Então o feudalismo ele vai ter ainda questões da estrutura romana, né? A clientela, a dependência entre servos e senhores. Esses nomes vão mudar ao longo do tempo, mas nesse primeiro momento ainda se tem a visão romana de formação ou de estrutura de poder, tá bom? Colonato, fixação na terra, origem da servidão. Vilas, grandes propriedades rurais, origem dos feudos. Igreja, herda a organização burocrática romana. Gente, e é aonde nós vamos parar hoje. A igreja, ela é uma instituição na Idade Média que vai deter todo o poder político, econômico, e vai ser de principal fundamento para a gente entender qualquer questão dentro de Idade Média. Porém, aqui nós falamos da instituição igreja, os elementos romanos são esses. Aí aqui a gente já vê os elementos germânicos, que vão contribuir, porque não existe essa coisa de uma cultura acabar. Não, a cultura não acaba, ela incorpora a outra. E ela utiliza aquilo que que ela acha pertinente, que as pessoas vão criando na prática uma nova cultura a partir de uma outra. Então, isso faz parte da própria formação cultural que vai se dar dentro da Idade Média. A questão dos elementos germânicos, o comitatus, que é a base da soberania e vassalagem, a subsistência, que é uma visão de você produzir para o próprio consumo, a economia agropastoril, que é a questão da ruralização, e isso vai acontecer, essa descentralização dentro do Império Romano vai gerar esse processo de ruralização, tá? E o direito consuetudinário, ou seja, a tradição oral, a visão de que eu conheço, ou seja, a partir da minha palavra, vale mais do que um documento escrito, entendeu, pessoal? A, a estrutura do feudo, nós vamos explorar de uma forma bem mais detalhada quando formos falar já da formação feudal. A aula de hoje ela se resume em explicar é, a queda do Império Romano e o
princípio da integração e dessa questão da Idade Média. Essa aula ela é importante por quê? Porque se você não entende como ocorreu essa transição e como essa cultura foi incorporada, não adianta eu te explicar o resto de Idade Média, porque você realmente vai se perder. Então, eu por própria percepção, adotei o regime de fazer uma aulinha hoje de 15 a 20 minutos no máximo, hoje, para que nós possamos entender o que aconteceu lá, para que tenha-se um nexo, tá? E na próxima aula a gente pode explorar meia hora para explicar o resto. Eu não quero que essa parte, que é uma parte que eu julgo muito importante, que é a parte da Idade Média, ela seja passada muito rápido, entendeu? Porque é uma coisa que tem detalhes que vão influenciar a idade moderna, idade contemporânea, porque cada idade, cada era, ela vai sendo complementada com elementos culturais de outras eras. Então, tudo isso vai ter uma importância para a gente. Então, galera, a nossa aula de hoje, basicamente, é entender até aqui essa origem do feudalismo. Agora nós entendemos a origem do feudalismo, entendemos esses elementos, entendemos a queda de Roma e o início da Idade Média, nós podemos caminhar dentro da Idade Média. E é isso que eu realmente hoje estou passando. A nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês estejam muito bem, ok? E que a gente possa em breve estar juntos. Continue se protegendo, continue aí cuidando de vocês, da família. Não se exponham sem utilizar, só com muita necessidade. Nós, professores da Rede Inspirar, estamos realmente dispostos, tá, a levar uma coisa com qualidade. Nós não queremos também fazer algo que não tenha qualidade. Então, nós estamos não medindo esforços para que vocês tenham toda essa estrutura, ok? Então, a nossa aula de hoje já está explicada para quê e por que foi dessa forma. Eu vou subir o vídeo e depois mando o link para vocês ou mando o vídeo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.